Olá, sétimo ano, bom dia, tudo bom? Vamos continuar nossos estudos sobre quadriláteros, tá? Então, toda a parte teórica que nós estamos vendo agora. Hoje nós vamos falar sobre trapézios. Trapézios são quadriláteros que têm dois lados opostos paralelos, que são as bases, e se forem elas precisam ser desiguais. Elas são paralelas, mas têm medidas diferentes, ok? Então, vamos ver aqui, olha. Eu tenho dois lados paralelos, que é a base maior e a base menor. Tenho a base maior, que o nome já está dizendo, é diferente a medida da base menor, por isso que ele é um trapézio, ok? E tenho dois lados que são chamados de transversais, que não são paralelos, certo? Quando um trapézio, quando um quadrilátero, na verdade, não possui nenhum lado paralelo, então, olha só. Este lado não é paralelo a esse, e este lado não é paralelo a esse aqui, tá? Eu falo que esse quadrilátero é um trapezoide, ok? Então, se, de repente, o seu quadrilátero nenhum lado é paralelo, ele é chamado de trapezoide. Quando dois lados são paralelos, lados opostos paralelos, e um é menor, com medidas diferentes, é chamado de trapézio. Ok? Bom, no trapézio eu tenho base maior, base menor, transversais. Duas diagonais. A altura, esta altura é a distância entre a base maior e a base menor, ok? E a mediana, eu ligo ponto médio da transversal ao outro ponto médio oposto da transversal, ok? Bom, nós temos a classificação dos trapézios, tá? Então, quando eu tenho um trapézio que possui o ângulo reto, então, em relação às bases, a maior e a menor, uma das transversais forma ângulos retos, ó. Um ângulo reto aqui e o ângulo reto aqui. Transversal maior, transversal menor. Eu falo que esse trapézio é um trapézio retângulo. Forma ângulos retos em uma das transversais, tá bom? Quando eu falo que as transversais do trapézio são diferentes, então, olha aqui, ó, base maior, base menor. Esta transversal tem a medida diferente dessa aqui. E, lógico, formam ângulos diferentes e diferentes em 90 graus. Certo? Então, ele é um trapézio escaleno. Então, esse ângulo é diferente deste. E a medida dos lados também são diferentes. Certo? Bom, quando eu falo de um trapézio que possui as transversais com medidas iguais, inclusive dos ângulos, ó, este ângulo é igual a este ângulo é igual a esse. E as diagonais também são iguais, eu falo que é um trapézio isósceles, tá? Então, no trapézio isósceles, eu vou ter transversais iguais, ângulos que formam as transversais, ó, este e este igual, este e este igual, e diagonais também iguais. Ok?
Pessoal, essas informações todas são importantíssimas para que na hora da construção eu peço, construa o triângulo, o quadrilátero isósceles. Você já sabe como que é o isósceles, fica muito mais fácil, tá? Então, o que vocês vão fazer de atividade? Nós vamos montar uma tabela de consulta. E ela não vai estar pronta toda hoje, porque a próxima aula nós vamos falar sobre os outros quadriláteros e aí vocês vão preencher. Então, em uma folha de canson, vocês vão fazer lá uma margem de 1 centímetro, dividir. Depois eu vou pôr essas medidas todas lá junto com o anexo do vídeo. 1, 2, 3, 4 partes, certo? E aqui vocês vão dividir em 8 partes, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e uma menorzinha. Aqui em cima, você pode usar sua criatividade para escrever, tá? Faz uma letra gordinha, usa a parte artística, usa aquelas letras que vocês gostam de fazer com aquela caneta mais grossa, aí vocês inventem, tá bom? Bem colorido. Vai ser uma tabela de consulta. Aí você escreve aqui, colore bem bonito. Isso é essa parte criativa, quadriláteros. Essa parte criativa é com vocês, combinado? Depois de feito isso, o primeiro espaço, você vai desenhar um trapezoide, usando a régua bem caprichado. Faça a primeira lápis, depois pode contornar com caneta preta. E vai escrever aqui a característica dele. Passa uma divisão aqui, você usa um lápis, alguma coisa. Colorido, você escolhe. 1, 2, 3. Faz outra divisão aqui, ó. Isso é com vocês. Você quer fazer uma coisa mais toda elaborada, é com vocês. Aqui vocês vão desenhar os 3 trapézios que nós estudamos hoje. Então, você vai colocar o retângulo, você vai colocar o isósceles e você vai desenhar o escaleno. Aqui, no primeiro, vocês vão escrever o nome do trapézio. E na segunda parte, vocês vão colocar a característica dele. 2 lados iguais, 2 transversais iguais. Vocês vão escrever as características de cada um deles, tá? Vai sobrar um espacinho, você risca, deixa assim. A semana que vem, eu vou explicar os outros 4 quadriláteros. Aí, para esses quadriláteros, nós vamos ocupar os 3 espaços, tá? Esse material que vocês vão preparar vai servir como consulta. Na hora de construir, você não precisa ficar folheando a apostila, nada disso. Tem aqui uma tabelinha de consulta. Combinado? Mandem a foto dessa primeira parte prontinha. Depois da semana que vem, vocês vão completar com essa. Certo? Bom trabalho, fiquem com Deus, um beijão.